E aí galera, beleza? Eu sou o Jaguar, o seu professor de biologia, e vamos encerrar o estudo do sistema endócrino, pessoal, beleza? Vamos finalizar o estudo desse sistema com as gônadas, tá, pessoal? Então vem comigo. Então, pessoal, vamos estudar agora as gônadas, tá? Que são os testículos, tá? Nos indivíduos biologicamente macho, tá bom? E os ovários nas fêmeas, tá? Biologicamente nos indivíduos fêmeas. E olha só, pessoal, quando a gente fala de gônadas, né? O que é importante a gente primeiramente saber? O importante da gente saber primeiramente é que as gônadas são glândulas reprodutivas, tá, pessoal? Envolvida então com a reprodução. São glândulas reprodutivas, fechou? Glândulas aí envolvido com ninguém mais, ninguém menos do que a reprodução das espécies, tá? Reprodução, fechou? Beleza. Mas olha só, pessoal, quando a gente fala de gônadas, né? A gente fala dos testículos, tá bom? Dos testículos nos machos, tá? E os ovários. E os ovários nas fêmeas. Então, bora agora estudar essas gônadas aqui, testículos e ovários. Então, pessoal, vamos começar falando dos testículos, fechou? Testículos, pessoal, são as gônadas masculinas, tá? Então, aqui, olha só, eu representei, tá, um sistema reprodutor masculino, fechou? Nossa, professor, quanta coisa colorida, né? Olha só, aqui em marrom, né, tem a bexiga, aqui em verde tem a vesícula seminal, aqui em vermelho tem a próstata, né? Nossa, professor, aqui em roxinho, né, tem a glândula, né, bulbo uretral, né? Quanta coisa, né, professor? Você vai falar sobre elas? Não. Porque para falar, pessoal, de cada estrutura, né, que compõe o sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino, temos que estudar, né, o sistema reprodutor. E essa aula é de sistema endócrino. Então, pessoal, a gente vai ficar, né, contidos, né, o nosso estudo aqui para essa região amarela, beleza? E essa região amarela aqui, ó, está representando ninguém mais, ninguém menos do que o testículo, fechou? Então, aqui em amarelo está o testículo, tá? Beleza. Então, pessoal, olha só, pensou em testículo, né? A primeira função que tem que vir à nossa cabeça, pessoal, é a produção, é a síntese. A síntese dos espermatozoides, pessoal, tá? A síntese dos espermatozoides. Professor, o que são espermatozoides mesmo? Os espermatozoides são as células germinativas masculinas. Então, os espermatozoides são os gametas masculinos, tá? Além disso, pessoal, né, o testículo, que é uma gônada, está envolvido com a síntese, né, com a produção de hormônios. Mas síntese de qual hormônio, né? Síntese, pessoal, da testosterona, que é o principal hormônio, né, relacionado aí com os indivíduos macho de espécies, beleza, pessoal? Inclusive nós homens, né, da espécie humana, fechou? Testosterona. Então, pessoal, as gônadas masculinas, os testículos, está envolvido tanto com a produção dos espermatozoides, quanto com a produção, a síntese do hormônio testosterona, tá? A primeira coisa, o primeiro mito que eu quero quebrar com vocês é em relação às mulheres não ter testosterona. Isso é uma mentira, tá bom? As mulheres sintetizam também testosterona. Só que a diferença é que as mulheres, né, os indivíduos fêmeas na natureza apresentam, em regra, muito menos testosteronas do que os indivíduos macho na natureza. Inclusive, nós, animais, seres humanos, tá? Então, mulheres, sim, têm testosterona, só que em menor quantidade do que os homens. E qual será que é a função da testosterona, né? Olha só, pessoal, a testosterona, ela apresenta diversas funções, tá? Nos indivíduos. Uma função importantíssima da testosterona, tá? É o apetite sexual, beleza? Nos indivíduos machos, tá? Então, os homens apresentam o apetite sexual devido a esse hormônio, a testosterona, tá? Além disso, a testosterona, e presta atenção que isso cai nas provas, tá? Está relacionada
com as características sexuais primárias, tá bom? E secundárias, beleza? Características sexuais primárias e secundárias. Vamos começar falando das características sexuais primárias. Olha só, as características sexuais primárias são as características sexuais que surgem quando nós, homens, machos, tá? De espécies ainda somos embriões, tá bom? Lá no útero de nossas mães, tá? Então, olha só, o sistema reprodutor masculino, tá? Nos machos só são desenvolvidos devido à produção de testosterona quando nós somos embriões. E isso é a característica sexual primária, beleza? Já as características sexuais secundárias que a testosterona está envolvida, está relacionado com as características como barba, voz grossa, o que falta um pouco em mim, ombros largos, beleza? Tudo isso são características sexuais secundárias envolvidas com a testosterona. Lembrando que as mulheres têm testosterona, só que em menor quantidade. Fechou? Volta aqui comigo. Vamos falar agora das gônadas femininas, tá? Dos ovários, beleza? Dos ovários, fechou? Então, pessoal, aqui bem bonito, né? Tá representado um sistema reprodutor feminino, né? Olha só, pessoal, tem essa região aqui, ó, que é o útero, tá? Tem essa região aqui, ó, que é o endométrio, beleza? Tem essa região aqui, pessoal, que é o colo do útero, tá? Essa entrada aqui, pessoal, é a vagina, tá? O canal vaginal, beleza? Aqui, pessoal, ó, que tem de um lado, tá bom? E também tem aqui, ó, de outro lado, tá? São as tubas uterinas, beleza? Ai, professor, não é trompas de falópio. Não, pessoal, há mais de 20 anos a gente não usa trompa de falópio. Tubas uterinas, tá? Nossa, professor, você não vai explicar cada partezinha dessa? Não, pessoal, não, porque isso fica para aula de sistema reprodutor. E aqui a gente tá falando de sistema endócrino, tá? Das gônadas. Então, olha só, a região que mais interessa pra gente aqui no sistema reprodutor feminino são os ovários. Então, aqui em amarelo eu estou representando os ovários, tá? Que são 2 ovários, tá? Então, vou escrever aqui, ó, ovário, beleza? 2 ovários, tá bom? Então, pessoal, para a gente poder estudar melhor o ovário, né? Olha só, tá representado aqui em amarelo pra gente o ovário, tá? Eu omiti metade, né, do sistema reprodutor feminino para ficar melhor o espaço aqui pra gente trabalhar, tá? Eu vou apresentar apenas um dos 2 ovários, tá? Presente nas mulheres, beleza? Presente aí nos indivíduos fêmeas, fechou? Então, o ovário, pessoal, é responsável por armazenar os óvulos, tá, pessoal? Os óvulos. Os óvulos, tá? Então, pessoal, olha só. O testículo, tá, nos homens, é responsável pela síntese, pela produção dos espermatozoides, beleza? Já os ovários nas mulheres é responsável por armazenar o óvulo. O óvulo que pode aparecer na sua prova como ovócito também, beleza? Falou óvulo, ovócito, para as provas é a mesma coisa, fechou? Então, olha só, as mulheres já nascem, tá, com a quantidade suficiente de óvulo para a vida inteira, beleza? Então, o ovário, ele entra com a função de armazenar, tá? De guardar esses gametas femininos, que é o ovócito, que é o óvulo, fechou? A questão que pode aparecer na sua prova é em relação ao que é o óvulo, né? O que é o ovócito. E o óvulo, assim como o espermatozoide, são células germinativas, células que estão envolvidas com a reprodução dos indivíduos. Fechou? Então volta aqui comigo. Para finalizar, pessoal, o estudo do ovário, tá? Dessa glândula endócrina, beleza? Vamos comentar a função dela de síntese, tá? Então ela está envolvida aí com a síntese, com a produção de 2 hormônios, beleza? Primeiramente, a progesterona, tá? E o estrógeno, beleza, pessoal? Progesterona e estrógeno, fechou? Então, pessoal, olha só. Lembrando que o testículo, né, os testículos, estão relacionados com a síntese, com a produção do hormônio testosterona, fechou? Já os ovários nas mulheres está relacionado com a produção, com a síntese de 2 hormônios, tá? A progesterona, beleza? E o estrógeno,
estrógeno, fechou? E tanto a progesterona quanto o estrógeno estão envolvidos nas mulheres com as características sexuais secundárias, beleza? E quais características são essas? Olha só, o estrógeno e a progesterona atuam no crescimento, pessoal, das mamas, tá? Além disso, no acúmulo de gordura nas mulheres, né? Que faz com que as mulheres tenham as curvas, tá? Que homem geralmente não tem, o homem é mais quadrado, tá? O estrógeno e a progesterona também está envolvido com o alargamento da bacia, tá? Com o alargamento da cintura, além de crescimento de pelos pubianos, pelos na axilas e outras características. Então, progesterona e estrógeno está envolvido com as características sexuais secundárias nas mulheres. Guardou aí? E uma outra característica que estrógeno e progesterona estão envolvidos é com o ciclo menstrual. Claro, haverá uma aula só para falar de ciclo menstrual, mas vamos conversar rapidinho sobre o ciclo menstrual. Então, volta aqui comigo. Pessoal, vamos conversar então rapidinho, né, sobre os hormônios relacionados com o ciclo menstrual, tá bom? Ciclo menstrual, fechou? Então, vamos lá, olha só. Então, pessoal, só para a gente se localizar, olha só. Aqui, ó, nós temos uma glândula que fica localizada, tá? No nosso sistema nervoso central, no nosso encéfalo, né? Na nossa cabeça, tá bom? Essa glândula, pessoal, ela é a glândula hipófise, fechou? Então aqui, pessoal, ó, a gente tem um zoom dessa glândula, tá? Da glândula hipófise, beleza? E quando a gente fala de hormônios, né, do ciclo menstrual, os hormônios relacionados com o ciclo menstrual são produzidos nessa região aqui, tá? Da glândula hipófise, que é chamado de adenohipófise, tá bom? E a gente já tem aula, tá? De hipófise, onde eu explico tudo isso, beleza? Então, pessoal, quando a gente fala de hipófise, tá? Vou escrever aqui hipófise. A gente fala de dois hormônios, tá? Hipofisários, né? Ou seja, sintetizados na hipófise, que está relacionado com o ciclo menstrual, beleza? Quais hormônios são esses mesmo? São o LH, beleza? Hormônio luteinizante, o LH, e o FSH, tá? O hormônio folículo estimulante, beleza? Só que para o ciclo menstrual ser regulado corretinho, pessoal, é necessário, além dos hormônios hipofisários LH e FSH, hormônios sintetizados produzidos, tá? Na glândula, né, pessoal, chamada ovário, tá? Então, nos ovários, então eu vou escrever aqui ovário, beleza? Os ovários, tá, pessoal? E quando a gente fala, pessoal, dos hormônios sintetizados nos ovários, a gente fala de dois hormônios, tá? Quem são eles mesmo? O primeiro hormônio, pessoal, é a progesterona, tá? A progesterona. E o segundo hormônio, pessoal, é o estrógeno, beleza? Estrógeno, tá? Que também pode aparecer como estrogênio, beleza? Progesterona e estrógeno, fechou? Então, pessoal, para finalizar, para o ciclo menstrual ocorrer de forma correta, tá? É necessário os hormônios hipofisários LH e FSH, tá? E também os hormônios ovarianos, progesterona e estrógeno, fechou? Então, esses hormônios juntos estão relacionados, né, com o ciclo menstrual, fechou? Pessoal, era isso que eu tinha preparado para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, deixa aquele like, beleza? E olha só, terminamos aqui o nosso estudo do sistema endócrino. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu! Fui!